É isso aí, pessoal. Vamos começar então. Iniciando aí a máquina virtual de vocês, correto? Vocês já devem ter agora então esse carinha aqui, né? Ó, OLE57DBXZ. Deve ter uma versão a mais, se não me engano. Ah, é essa mesmo. Bom, tudo bem. Vou instalar a outra que eu tinha lá de banco. Vamos fazer o seguinte, vamos verificar se a máquina virtual ela tá legal, então, para a gente poder executar ela, tá? Configurações aqui, ó. Configurações. Tá? Lembrem-se do que? Lá na parte de rede, ó, aqui, né? Conectado à rede, placa em modo bridge. Tá? Vai ter aí avançado, não vai? Então, ó, um avançado. Tá? Modo promíscuo, coloquem aí com permitir tudo. Beleza? Aqui, ó, no endereço MAC, vocês vão dar alguns refreshes aqui, ó, para justamente fazer o quê? Pegar um valor de DHCP aí, né? Pegar um número IMEC para o DHCP distribuir para vocês, um IP aleatório, correto? E o cabo conectado ele tem que estar ticado aqui. Beleza? Então até aqui legal, tá valendo aqui e o resto vai continuar do jeito que tá mesmo. Ok aí. Legal, vamos tentar então dar o start na máquina, reiniciar. Aí a máquina virtual ela vai levantar, tal, já com o Oracle certinho. Enquanto ela levanta aí, né, enquanto a máquina starta, a gente pode fazer o quê? Paralelamente, erguendo o nosso quê? SQL Developer. Lembram-se dele? É com ele que a gente vai acessar, então, o nosso servidor Oracle. Então, paralelamente, ó. Ok? Aí ele demora um pouquinho também, né? Porque é um programa Java. Para carregar, então, tem um pouquinho de tempo. Bom, no meu caso aqui eu vou fechar esse cara e vou começar do zero com vocês. Vocês vão precisar fazer toda a aula isso daqui. Vou dar um delete para ficar 0 bala. E agora é esperar a máquina virtual erguer. E aí, tudo bem? Esse aqui é o estado. Ah, tá. Para configurar o SQL Developer, o Oracle está carregando. A hora que você entra no SQL Plus também. A gente tenta fazer o SQL Developer funcionar e fala que não achou o Java. Tá. Aí é o caminho do Java. Ele está em Linux, né? Vai dar um trabalhinho um pouco. Não é nada difícil, mas dá um trabalho porque não sou acostumado a mexer tanto em Linux. Ergueram aí a máquina? Tá não? Eu sei que você deve ter explicado no semestre passado a razão pela qual nós utilizamos a plataforma Oracle ao invés de SQL Server? Exato. Mas eu não lembro. Gostaria que você explicasse o motivo. Porque, cara, além da Oracle ser a melhor hoje banco de dados pago, é considerado um dos melhores, ele está em grande ascensão, certo? A Oracle em si assim, ela é uma fabricante de banco de dados das antigas, então o produto dela é sempre bem maduro, né? Tem vantagem e tem desvantagem, obviamente,
em relação a qualquer banco de dados. A vantagem é o que? Estabilidade do Oracle, certo? E para grandes empresas, obviamente, o Oracle ele vai ser um dos mais utilizados. Qual a desvantagem? O valor, o preço. Não tenho dúvida disso daí, é um banco de dados caro, né? O SQL Server é ruim? Não, não é ruim. Eu gosto muito do SQL Server, eu trabalho com SQL Server, tá? Eu vejo o SQL Server todos os dias da minha vida, tá? Tem vantagem? Tem. O produto da Microsoft em si, ele é bem integrado, vamos dizer assim, tá? A parte visual dele, a Microsoft, ela capricha muito nessa parte, né? Para pequenas e médias empresas, o SQL Server vai ser um dos bancos mais utilizados, tá? O Oracle eu escolhi justamente porque é um banco de dados bom, muito bom. E o PLSQL, que é o que a gente vai estar vendo, né, que vai estar estudando, é uma linguagem bem flexível. Só por causa disso, a gente poderia ver SQL Server também, tá? Sem problema nenhum. Assim, é evidente que você tem uma experiência muito maior que a minha, mas eu acho que a Microsoft proporcionaria um dinamismo maior, ao invés de a gente ficar subindo máquina, tendo problema com máquina, enfim. Essa máquina virtual, na verdade, né, é só o fato dela pegar e estar instalada. Se ela está funcionando aqui agora, beleza, cara. O problema é assim, né? Ela não está instalada direto no seu hardware, direto no host. Né? O porquê disso daí? A gente poderia falar para o pessoal aqui do TI instalar o Oracle no Windows. Simplesmente ia ficar igual um SQL Server lá, não ia ter problema nenhum. Certo? O grande problema é, quando se trata em ambiente Oracle, somente 5% das instalações do mundo estão em Windows. Você não vai encontrar. Cara, o cara que instala o Oracle em Windows é o cara que não sabe mexer. Sendo sincero para vocês. É o cara que vai lá, coloca o next, next, next e finish. Agora, o Oracle, ele foi feito para Unix, ele foi feito para Windows, foi feito para Linux, foi feito para essas plataformas mais robustas. Tá? Então é por isso que a gente tem que erguer uma máquina virtual para poder mexer nele aí. Tá? E ambiente servidor, realmente, o Linux, nessa parte, ele ganha muita força. Tá? Tanto é que vocês vão ver, né, em ambiente web, o que se roda mais é Linux na internet. Isso daí não tem jeito. Eu não sou do mundo Linux, eu gosto bastante, já estudei bastante sistema operacional, mas hoje eu não mexo mais. Né? Tem algumas dificuldades, é óbvio, mas consigo me virar com ele. Né? Mas é o ambiente que ele trabalha, cara. Se eu for estar ensinando em Windows para vocês, eu vou estar ensinando na minoria. Então, é legal, pelo menos vocês terem esses probleminhas, vamos dizer assim, agora. Se no ambiente real, é muito provável que vocês vão se deparar com alguma coisa disso daí. Tá? Então, é mais por isso. Dá um trabalhinho de erguer, dá, mas é só esse trabalho de erguer a máquina e fazer a configuração dela inicial, e depois o resto ela está bem estável. Tá? Vamos lá, então. Username, pessoal, Oracle, senha Oracle. Tá? Legal, né? Aí o que a gente vai fazer? Verificar as configurações dentro do Linux agora, justamente para quê? Para a gente poder fazer conexão de dentro para fora. Né? Aliás, de fora para dentro, do host para dentro do nosso Linux. Primeira coisa que vocês vão acertar, o teclado aí de vocês. System Administration Keyboard. System Administration Keyboard, senha Oracle. Né? Alterem aí o teclado de vocês para Brasília BNT2. Brasília BNT2. Beleza? Segunda parte aí, então, ó, lá em System, Administration, Security Level and Firewall. No Security Level and Firewall, o Firewall tem que estar disabled. Tá? E o SE Linux ali também, disabled. Ali, ó. Disabled.
Beleza? Terceira coisa, vamos ver qual é o número IP que ele pegou, que o Linux pegou lá do DHCP do nosso laboratório aqui, ó. Então, dando um zoom in aqui, né, ó, para vocês verem mais preciso. Su espaço menos. Senha Oracle. Correto? ifconfig. Bom, o meu IP que ele pegou aqui é esse daqui, ó, 10.50.6.221. O de vocês provavelmente deve ser diferente. Correto? Para ver se agora essa rede, vamos dizer assim, está funcionando entre a sua máquina local e entre o seu servidor, a sua máquina virtual, entrem aqui no prompt de comando do Windows mesmo, ó, cmd, do Windows. E tentem dar um ping na própria máquina aqui, ó, de vocês. Ping 10.50.6.221, que é o meu caso aqui, ó. Se ele estiver pingando, é sinal que você fez o quê? A configuração certa de deixar lá como placa de rede em modo bridge, tá? Modo promíscuo permitir. Então ele tem que estar conseguindo pingar aqui, ó. Ping espaço número IP de vocês. Isso no prompt de comando da sua máquina Windows. Tá? Então isso daí já é a primeira parte. Conseguiu? Agora sim, a gente vai lá, ó, no SQL Developer. Beleza? Vamos no mais aqui, ó, para a gente poder fazer o quê? Criar conexão. Mais. Connection name HR. Username HR sem HR. Pode salvar o password. Host name, vocês vão trocar pelo número IP de vocês, que o Linux atribuiu aí. Correto? No meu caso, 10.50.6.221. 10.50.6.221. Então a configuração ficou assim: connection name HR, username HR, password HR. Host name, tá? Coloque o número IP de vocês, que o Linux aí atribuiu. Foi atribuído, né, no caso. Legal. Deem um teste. Tá? Bom, é para aparecer o status aqui, ó, sucesso. Beleza? Deem um salvar, save, e podem dar um conectar. Ok aí? Advertência. Lembram-se do porquê dessa advertência? Exatamente, né? A senha vai expirar em 7 dias. Legal, para tirar essa advertência, então vamos lá no Linux aqui, ó. Eu vou voltar ao usuário Oracle. A diferença daqui, ó, quando eu estou com cerquilha no meu prompt de comando, né, no meu shell, no caso do Linux, é sinal que a gente é superusuário, né? Vamos voltar para o usuário Oracle, que é ele que fez a instalação do Oracle Banco de Dados. Exit. Exit. Agora a gente está o quê? Ó? No modo usuário comum. Quero saber quem eu sou. O MI. Tá? Para ter certeza, ó, sou o usuário Oracle. Beleza? Agora sim, como é esse usuário fez a instalação do Oracle Database, né, do banco de dados, ele confia que esse usuário é um usuário confiável. Então, ó, SQL plus espaço barra sysdba. SQL plus espaço barra sysdba. Conectamos dentro do Oracle agora como sysdba. Alter user hr identified by hr account unlock ponto e vírgula.
alter user hr, identified by hr, account unlock, ponto e vírgula. Altere usuário HR, identificado por HR. Esse segundo HR aqui, ó, é a senha. Se eu quisesse alterar a senha desse HR, seria nesse momento aqui. Tá? Account unlock, se o meu usuário estiver locado, né, preso, ele vai pegar e vai deslocar. Beleza? Enter. Usuário alterado. Na próxima vez que vocês fizerem a conexão aqui de novo com o banco com o SQL Developer, já não vai aparecer mais essa mensagem para vocês. Tudo bem aí? Todos chegaram até aqui, pessoal? Se não, eu dou uma mão aí. Beleza. Pessoal, vamos continuar aí, então. Na aula passada, nós terminamos no penúltimo slide aqui, né, ó, alias, não é isso? Aí a gente foi até essa parte aqui, ó, de fazer a concatenação, beleza? Agora a gente continua, então, com o último slide da aula passada. Tá? Bom, strings ou literais aí que a gente tem, né? É um campo de qualquer tipo, podendo ser string, número ou data, concatenado com uma string de uma select. Campos do tipo caractere ou data é necessário utilizar aspas simples, e cada string de caractere é retornada em todas as linhas retornadas da select. Dentro de uma select, então, a gente pode fazer o quê? Concatenar os campos que a gente tem. Ou não só campos, variáveis ou constantes. Correto? Como que a gente faz isso? Mais uma vez, fazendo concatenação, com pipe e pipe. Tá? Quando a gente faz concatenação, para cada linha que eu tenho na minha tabela, vai se repetir essa concatenação para todas elas. Então, se eu tiver 100 linhas na minha tabela, a concatenação vai se repetir 100 vezes, e assim sucessivamente. Né? Por exemplo, a gente não tem lá a nossa tabela employees. Então, select first name from employees. Correto? Ó? E ele vai mostrar para a gente o resultado. Esse resultado aqui, quantas linhas a gente teve? Deixa eu ver. Ó, nós tivemos 107. Né? O que acontece? Nós podemos fazer a concatenação de uma literal aqui, ó. Pipe, por exemplo, está em casa. Né, ó? Então, se a gente rodar isso daqui agora, ó, Ellen está em casa, Sander está em casa, Mose está em casa. 107 vezes. Correto? Então, é isso que ele quer dizer mais ou menos. É na mesma coluna. Tá? O que a gente está fazendo aqui? A gente está concatenando uma string. Poderíamos concatenar outro campo, por exemplo, da nossa tabela. Correto? Sendo ela string, sendo data ou sendo número. Se é do tipo data, ou se é string, eu preciso do aspa simples aqui. Se é do tipo número, nem sempre. Por exemplo, pipe 3. Correto? Aqui, ó. Ele vai pegar e vai fazer o quê? Um cast interno dele. Ele está transformando internamente esse 3 em uma string para poder fazer essa concatenação aqui, ó. Tá? O ideal é que a gente faça o quê? Nós transformemos to char. A gente vai ver mais para frente isso daqui, ó, desse cara.
Correto? E aí sim, fazer o select. Agora, executar. Ó. O resultado é o mesmo, mas aqui a gente mandou explicitamente o Oracle transformar para a gente. Tá? E não deixou que o compilador fosse lá e interpretasse isso. Ok? Bom, delimitadores, né? Quando queremos mostrar um caractere de comando dentro de uma string, utilizamos delimitadores. Por exemplo, o caractere aspas simples. Para isso, utilizamos o que? O que de quote, tá? E um delimitador que pode ser abre e fecha colchetes, maior, menor, maior, chaves, abre e fecha, parênteses, abre e fecha. Qualquer símbolo que represente o quê? A abertura e o fechamento do quote. O quote seria o quê? O delimitador. Quando eu vou utilizar isso daí? Bom, o aspas, a gente não viu aqui, ó, no SQL, né? Quando a gente está concatenando e está em casa, por exemplo, ó, está em casa, correto? Isso daqui, o aspas, ele não está interpretando que é um comando SQL, é um comando, né, ó. Ele não coloca para mim aspas aqui dentro, né, ó. Correto? Ó, não tem um aspas aqui, nem um aspas aqui, ó. É um comando, correto? Agora, e se eu quiser colocar um aspas dentro desse cara? Exatamente. Eu teria que fazer o quê, ó? Tecnicamente, isso daqui resolveria, né? Eu tenho um aspas que fecha, um aspas que abre, um aspas que fecha e um aspas no meio. Só que ele não vai reconhecer isso. Ele está reconhecendo que esse primeiro aspas, né, é o de abertura e esse segundo aspas é o de fechamento. Né? Poderíamos fazer o quê? Forçar aqui, ó, com mais um aspas. E com mais um aspas. Agora sim, né? Aqui ele faria o quê? Colocaria... Deixa eu ver. 1, 2, 3. Acho que é só isso assim. Dois aspas. Um dos aspas agora seria o quê? Ó, parte da minha string. Então tem que dar um aspas, aspas, aspas e aspas. Para cada 4 aspas, ele coloca uma como sendo parte do quê? Da minha string que eu quero. Nós vamos fazer 2 e botar 5. Exatamente. E assim sucessivamente. Eu acho que com 2, ó, ele não deixa até. Por quê? Porque ele já começa a dar pau, ó. Ó. Se quiser colocar entre aspas a palavra. Se você quiser colocar entre aspas a palavra, exatamente, ó. Mesmo que eu coloque outro agora, já o fechamento ele já não deixa. Certo? Então ele começa a se perder aí. Para resolver esse problema de modo um pouco mais elegante, a gente utiliza o quê? Justamente o quote, que é esse cara aqui, ó. Correto? Então, onde a gente vai utilizar? Por exemplo, ó, vai estar nessa parte aqui, ó. Select Job ID, né, ó. Select Job ID, pipe. O que é o quote? Certo? É o meu marcador. Aspas, inicia o meu marcador. Ó, o meu marcador eu vou colocar aqui abre colchetes. Esse próximo caractere aqui, ó, ele é o quê? Uma string comum. E o que tiver dentro do meu quote é uma string. Então eu poderia estar colocando aqui tudo que fosse string. Para depois eu ter o quê? Ó, um terminador de string. Então eu começo o meu delimitador e fecho o meu delimitador. Correto? Dessa forma eu tenho o quê? Eu tenho o meu aspas, não sendo agora um comando, mas sendo o quê? Parte da minha string. Então, tudo que você colocar ali dentro é string. Exatamente. Correto? Por quê? Porque agora eu tenho um quote aqui, ó, um marcador. Tá? Se a gente rodar esse cara aqui, ó, vamos lá. Ó o resultado aqui, ó. Accounts, tá? MGRs, assists, press, tá? Então agora esse aspas dentro do meu marcador do início aqui, ó,
ele é o quê? Né? O início do marcador, texto string. Não é mais comando SQL. Tudo bem? Além, certo? O marcador aqui, ele é qualquer coisa. Se eu quiser colocar aqui, ó, o abre chaves e fecha chaves, ó, eu consigo. É o que? É o que você mandar. Ele não está interessado, na verdade, em qual símbolo. Você que manda o símbolo. Ele quer falar, olha, tem um marcador assim, então fecha o marcador assim. Correto? Funciona também. Oi? Parênteses funciona também. Parênteses é para funcionar também. Vamos testar com esse, ó, vai dar o mesmo resultado. E parênteses abre e fecha. Qualquer marcador que abra ou feche, ele tem que funcionar. Aí, ó. Tudo bem? Então, isso daqui é o quê? É quando a gente tem strings para serem concatenadas e se eu tenho caractere especial dentro da minha string. Tá? No caso, o aspas, né, é um deles. Beleza aí, pessoal? Isso daí faz com que a gente consiga fazer a concatenação. Ok aí? Sim? Legal. Então, vamos lá. PowerPoint, que legal. Recuperou nada. Então, vamos lá para a próximo slide. Linhas duplicadas. A gente já viu que no Select ele vai trazer o quê? Uma série de campos e uma série de linhas para a gente. Geralmente a gente tem esse problema de linha duplicada quando a gente faz o quê? Quando a gente modela mal o banco de dados. Lembram-se lá em banco de dados 1, na parte de modelagem, a gente começa a separar os assuntos e geralmente a ligação entre as tabelas é através de um código, né? Vamos supor que a gente tem a nossa tabela de cliente, certo? Na nossa tabela de cliente, nós temos o quê? A cidade do cliente. E a cidade do cliente não é um código que está lá normalizado. A cidade do cliente é o cara que vai lá e escreve o nome da cidade. Então, o que acontece, né? A primeira vez que um usuário for lá digitar a cidade do cliente, ele vai digitar São Paulo assim, ó. São Paulo. Opa, São Paulo bonito, né? Com S maiúsculo, São Paulo. O outro usuário vai digitar São Paulo assim, ó, São Paulo. Um outro usuário vai digitar assim, ó, São Paulo. O outro usuário vai digitar assim, ó, São Paulo. O outro usuário vai digitar São Paulo. O outro vai digitar S.P. Meu, usuário, se você deixou livre, ele vai digitar do jeito que ele quer. É esse que é o problema. E para você depois fazer uma contagem de quantos clientes são da cidade de São Paulo. Ó, quantas possibilidades você tem na sua base de dados. Correto? Então, a má modelagem vai prejudicar muito, tá? Os relatórios que vocês vão ter que tirar, as estatísticas lá dentro do banco, correto? Você tem que começar o quê? A tratar um monte de coisa em cima disso daí. Justamente por quê? Porque não se criou, certo? Uma outra entidade, uma outra tabela vinculada com código só para fazer isso daí. Exatamente. Por isso que na hora de cadastrar, você vai lá e digita o CEP, certo? E pelo CEP ele já vai lá e faz o quê? Acha a cidade. Né? Já tem que estar o quê? Bem modelado essa parte aí. Bom, o ideal seria que não existisse valores duplicados na tabela. A gente sabe que existe. Podemos utilizar o comando distint para fazer a distinção de valores. O que seria a distinção? Justamente para ver quais são os valores distintos, quais são os valores diferentes. Correto? Então, se eu tenho vários usuários, vários clientes da cidade realmente de São Paulo, dessa forma aqui, ó, o que o distint iria fazer? Ele iria mostrar uma única vez para mim como resultado. Isso é a distinção. Correto? Isso daí é o que faz o nosso comando distint. Utilizamos quando temos valores repetidos entre as duplas, então, entre as linhas no nosso caso. Tá? A gente deu o exemplo aqui de cliente, poderia ser fornecedor, poderia ser uma N outras coisas. Não se coloca geralmente a chave primária na cláusula select.
Não se coloca geralmente a chave primária na cláusula select. Quando a gente faz distinção, o que acontece? É justamente para a gente pegar os valores não repetidos, não é? A chave primária, por si só, o conceito dela é o quê? Não ter repetição e não ter valor nulo. Se a gente for fazer um distinct de uma chave primária, vai dar certo? Ele vai ter como agrupar essas distinções? Ele vai retornar a mesma coisa. Por quê? Porque a chave primária nunca se repete. Vocês concordam? Então ele não vai conseguir fazer a distinção entre esses valores. Então é por isso que a gente não coloca chave primária no comando distinct. Tá? Vai funcionar? Se você digitar o código, ele vai fazer. Mas o resultado vai ser o mesmo, não vai fazer nada. Né? O distinct é aplicado para todas as colunas da cláusula select. A gente vai aplicar o distinct o quê? Né? Geralmente para uma coluna, mas quando colocado mais colunas na select, o distinct é para a select inteira, para todas as colunas da sua select, e não somente para o primeiro campo. Tá? A gente vai ver aqui, ó. Sintaxe distinct, nome da coluna ou colunas aqui, ó, poderia ser N, from nome da tabela. Aí sim eu tenho o que? A distinção dos meus valores, tá? Nesse caso aqui, ó, select distinct department from employees. Então, ó, select distinct department from employees. Antes de dar o distinct, eu vou dar um select aqui, ó, no department somente, sem o distinct, para ver o que a gente tem aqui, ó. O que a gente tem de resultado? Eu tenho vários empregados que trabalham no departamento 90, ó. Isso daqui não é repetição? Eu tenho vários empregados que trabalham no departamento 60, ó. Repetição. Correto? Agora, quando eu aplico o distinct em cima do meu department ID, ó, quantos departamentos 90 eu tenho? Somente um aqui, ó, ele distinguiu. Tá? Quantos departamentos 60? Aqui não está aparecendo, mas só tem um também, ó. 60. Eu tenho um nulo aqui, ó. O nulo, eu tenho um funcionário, pelo menos, que não está associado a nenhum departamento. Entenderam aí o que o distinct faz? Ele precisa fazer o quê? Ele vai mostrar, ele vai agrupar esses valores que são iguais dentro da coluna que você especificou. Tudo bem aí? Sim? É isso, então, que o distinct está fazendo. Tá? Bom. Agora aqui, ó. Colocando o distinct em duas colunas, o que ele está fazendo aqui? A distinção é o conjunto das duas colunas. Então, o distinct é aplicado não somente para o department ID, mas é aplicado para os dois aqui, ó. Para o department ID e mais para o job ID, né? Ó, então, o que eu tenho? Para o department ID 100, eu tenho o quê? Esse job aqui, 110, né? O AC account. Mas também para o department ID 110, eu tenho o AC MRG, ó. Ah, mas 110 não é repetido? Ele não teria que tirar? Não, por quê? Porque o job ID é diferente, ó. Então ele aplica sempre o quê? Para a linha inteira e não somente para a primeira coluna. A distinção dos valores. Tudo bem aí? Beleza? Legal. Então o distinct ele vai fazer isso para a gente. Tá? Aconselhado utilizar somente para análise de dados. O que você puder evitar de utilizar o distinct dentro da sua aplicação, melhor. Por quê? Porque ele é um comando, tá, que causa degradação do seu banco de dados, do seu processador. Ele é um comando pesado, distinct. Aqui a gente não está nem sentindo por quê? Porque só tem vocês de próprios usuários. Agora, imaginem 100 conexões, 500 conexões, 1000 conexões ao mesmo tempo fazendo distinct. Tá? Então, realmente começa a pesar bastante.
o que o SQL tem que fazer por baixo? Ele tem que primeiro ordenar isso daí. Tudo que é 60, tudo que é 20, tudo que é 70, tudo que é 80. Ordenou, aí depois ele vai conseguir fazer o quê? Tirar os valores repetidos. A ordenação do banco de dados é uma parte muito pesada, mas muito pesada mesmo. Então, sempre que possível, não ordenar, melhor. Mas, na maioria das vezes, a gente ordena. Tá? Pessoal, dúvidas aí? Comando distinto, diferente a parte de tirar a linha duplicada? Lembrem-se que a gente só está fazendo select, tá? Fazendo select, a gente não está fisicamente mexendo com nada dentro dos dados, a gente só está visualizando. Tudo bem aí? Sim? Beleza. Vamos para o próximo comando. E meu PowerPoint rodou aqui, hein? Tem que ver depois o que aconteceu. Bom, finalmente cláusula where. Where. Sempre quando a gente utiliza a cláusula where é para fazer o que? Restrição de linhas. A gente vai fazer o que? Limitação de linhas. Tá? Nós aqui, a gente está fazendo o que? Select asterisco from employee, select asterisco from, tá? Alguma outra tabela. Por quê? Porque a gente quer ver o dado rápido. Quando a gente vai escrever realmente na aplicação, a gente não faz isso. Tá? Jamais a gente coloca um select asterisco from. Dependendo da sua tabela que você tiver, pode demorar lá minutos para que esse dado retorne do banco de dados para a sua aplicação. Tá? Então, sempre utilizar o where. Sempre utilizar o where. Ou 95% das vezes, pelo menos. Aconselhado sempre utilizar que for possível para se fazer filtros de retorno de linhas. É especificado após a cláusula from. Então, no Oracle é obrigatório a gente fazer o quê? Tem um select e tem um from. Mas o where não é obrigatório. Tá? Sempre que possível utilizar. Suporta comparar colunas literais, variáveis, expressões aritméticas ou funções. E é necessário ter o nome da coluna, a condição, nome da coluna constante ou lista de valores. Ou seja, dentro aqui do meu where, eu consigo fazer o quê? Comparações com constantes, variáveis ou colunas. Quais tipos de comparação? Igual, maior, menor, maior ou igual a, menor ou igual a, correto? Entre uma lista, sempre a gente vai ter isso daí. A cláusula select é opcional, aliás, na cláusula where, né, ainda ela serve. É opcional na select, porém é aconselhável utilizar. Caso não seja utilizada, é retornar todas as tabelas podendo causar lentidão de retorno de dados. Tá? Por exemplo, o select asterisco from employees vai retornar todos os dados da tabela employees. Todas as linhas e todas as colunas. Tá? Select asterisco from employees, where department igual a 60, eu já tenho uma limitação boa aqui, ó, de dados retornados com where, correto? Se a gente der um select asterisco from na employees, quantas linhas ela vai me retornar? Deixa eu fechar isso daqui. A gente não vai usar mais. 107, se não me engano, né? Select asterisco from employees, ó. 21 linhas. Tinha uma coisa aqui que no SQL Developer fazia, que era mostrar a quantidade total, viu? Sem precisar rolar essa barra aqui. É. Então, mas ele coloca o fetch aqui de 50 só. Porque ele está configurado para pegar só 50. Ó. Ele está 50, ele colocou já para você. Certo? Para você ir usando, enquanto ele está recuperando os outros ainda. Ele não aparece o total. Depois que eu rolo o screw aqui, ó, é que ele me aparece o 107. Tinha um jeito, tem que ver essa configuração. Agora, se a gente implementa where department ID igual a 60, a gente já faz o que, pessoal? Limita bastante essa quantidade de dados. Nesse nosso caso aqui, para 5 linhas.
Tá? É uma quantidade imensa. Porque o usuário em si ele não vai trabalhar com tantos dados ao mesmo tempo. A não ser, obviamente, que seja aplicação específica, né, de relatórios, BI, Data Warehouse. Então, aí realmente vai ser uma quantidade muito massiva de dados. Mas, fora isso, para aplicações mais simples, não vai ser tantos dados assim ao mesmo tempo. Tá? Então, a gente tem que limitar o máximo possível. A gente não viu ainda, mas vamos ver. Se a gente for pensar que cada um dos caracteres é o quê? É um byte, a quantidade de bytes trafegados quando a gente coloca um select asterisco na rede. Tá? Isso se a aplicação ainda for o quê? Para ambiente cliente-servidor. Para a internet é pior ainda esse negócio. Até trafegar na internet todos esses bytes do select asterisco from do servidor para o cliente demora pra caramba. Tá? Então é por isso que a gente tem que deixar o mais rápido possível. Tá? Colocando o where mesmo. Beleza aqui, pessoal? Cláusula where. Poderíamos fazer não somente igual, diferente de 60. Conseguiríamos colocar, ó, diferente. Óbvio, retornou mais dados, né? Ah, eu quero o quê? Maior ou igual a 60. São todos os tipos de comparação que a gente pode ter. Nós estamos comparando aqui, ó, um campo, certo? Com valor aqui, né? Se a gente fizesse isso daqui, ó, where 60 maior ou igual a department ID, funcionaria? Quem é 60? É o meu valor. Maior ou igual a department ID. Quantas linhas me retornou aqui na última consulta? 51. Vou rodar ela. Quantas linhas me retornou? 60. Ué, era para retornar a mesma coisa, tecnicamente. Ele funciona assim, tá? Maior ou igual a 60. Aí depois você tem que passar o campo que você tem. Oi? Depois você tem que passar o campo que você tem. Não necessariamente. Eu posso colocar a variável que eu quero aqui, ó, tá? 50 maior ou igual a department ID, não tem problema. Isso daqui é o que, pessoal? Retorna o que? Um verdadeiro ou falso, não é? Isso daqui, ó, não são valores também que ele vai ter que comparar? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Tudo que for maior ou igual a 50, nesse caso aqui, ele vai estar pegando. Correto? Então é possível fazer essa inversão. Sim, ó, ele vai pegar e vai executar. Tá? Bom, que mais que eu tenho que colocar aqui para vocês no where? Basicamente é só isso daí. Para esse slide, né? Condições de comparação. Bom, no where ainda, né? É possível fazer o quê? Comparações de valores, utilizando quais operadores? Esses caras aqui, ó. Igual, menor, maior, maior ou igual, menor ou igual, diferente ou exclama igual é a mesma coisa, tá? Between, in, like, null. Esses caras aqui a gente vai aprender a utilizar, correto? O between seria a mesma coisa que eu utilizasse o maior ou igual, and menor ou igual, tá? O in seria o igual, faltou o or aqui, or igual, tá? O like é para a gente tratar como string, com valores aproximados, no caso de campos string, e o is null, ou is not null, né, no caso, seria o que? Para a gente tratar valores nulos, tá? Lembrem-se que o nulo não é branco, não é espaço em branco. Não é espaço em branco, não é zero. Tá? É um valor desconhecido. Então, a gente tem que ter uma cláusula especial para o nulo. Beleza? Bom, sintaxe geral. Where, campo, operador, valor. Operador é o igual, maior, menor. Tá? E o valor que você quer. Geralmente, isso daqui é o quê? É o que a gente mais utiliza. Né? Poderia ser valor, operador, campo, que é o que a gente já fez. Valor, operador, valor.
campo, operador, campo. Eu posso comparar um campo com outro dentro da minha select. Correto? E várias outras possibilidades aí que vocês acharem. Por exemplo, ó, job ID igual a AD underline VP. Então, tá, ó. Vamos fazer esse cara aqui, ó. Select asterisco from employees. Where job ID igual a AD underline VP. Tem que ser esse aspas aqui. Job ID. Então, em AD underline VP, eu tenho o quê? Essas pessoas aqui. Beleza aí? Ele só achou 2, né? No nosso caso, vamos ver onde está isso. Ó, o Job ID está aqui, ó. Esse campo aqui, AD underline VP, ó. Tudo bem? Legal. O diferente, ó. Where department ID diferente de 80. Select asterisco from employees. Where department ID diferente de 80. Correto? Todos os departamentos ID aqui, ó. Departamentos ID que está lá no final são todos diferentes de 80. Tudo bem? Então, na maioria das vezes, vocês vão utilizar o campo, qual é o operador, comparado com outra coisa. Menor, maior, também dá. E vai usar, por exemplo, faz uma aplicação do sistema e vai usar 2 tipos de banco de dados. Você tem que fazer 2 selects. Uma para hora e uma para SQL. Dá trabalho. Ou você poderia estar utilizando o padrão ANSI do SQL. Que se não me engano é desse jeito aqui. O que o ANSI fala, geralmente os fabricantes de banco de dados aceitam. Mas começa algumas coisas a serem diferentes, tá? Então não tem jeito não. Fazer programas multibanco, sistemas multibanco, cara, dá trabalho. Ele vai fazer assim numa hora no código. Se o banco de dados igual a Oracle, executa essa select. Se o banco de dados igual a SQL, executa essa select. Se o banco de dados igual a DB2, executa essa select. Tá? Começa a dar trabalho. Já dá trabalho com um banco só, se fazer a aplicação. Imagina com 4, 5. Tá? Você tem que começar a tratar o quê? Os vários tipos. O ANSI fala o quê? Olha, isso daqui tem que ser padrão. Legal, eles implementam até uma boa parte, mas não vai ser totalmente, cara. Isso daí não tem jeito, não tem como ser. Cada empresa lá cria a sua tecnologia para ser melhor para ela, né? Lógico. Tá? Então tem esse problema de sistemas multibanco, né? É a mesma coisa que Java. Tá? O Java, tecnicamente, ele é multiplataforma, né? Roda em Windows, roda em Linux, roda em FreeBSD, roda em Unix, roda em iOS, em macOS, né? Roda em qualquer ambiente. Agora, vocês já experimentaram pegar um código Java e rodar ele em todas as plataformas? Ver se vai rodar bonitinho? Não rola, cara. Você tem que utilizar a biblioteca pura do Java. E muitas vezes você utiliza algum recurso do Windows, por exemplo. Se você deu um import lá, Windows, já era. Você não consegue rodar em Linux esse negócio. Então, é multiplataforma? É, mas você tem que saber escrever o programa também, senão... É a mesma coisa que C. C++. Roda em qualquer plataforma. Agora, pega o seu programa em C de Windows e compila no Linux para ver se vai dar certo.
Se você não fizer adaptação, esquece, não vai dar. Você tem que saber escrever o programa para ser multiplataforma. Senão não adianta. Java, assim, ele tem um conceito muito bonito, tá? Ah, é uma linguagem livre, ninguém paga, tem as IDEs aí, ó, NetBeans, o Eclipse, nossa, que é tudo de graça, tem plugin, cara, mas vai colocar na prática mesmo o negócio para rodar em multiplataforma. É difícil, não quer dizer que não funcione, tá? Mas é difícil você implementar um produto desse jeito. A Oracle faz, é óbvio, né? É a Oracle. Né? Os caras têm os melhores programadores do mundo trabalhando para eles. É óbvio que eles vão fazer funcionar. Agora, não vai ser qualquer empresa que vai fazer isso, vocês concordam? Contratar um cara bom, é óbvio, vai custar mais. É lógico, não tem o que fazer. Né? Para deixar o programa ali, ó, bala para qualquer plataforma. Né? E mesmo assim, às vezes dá pau. Mesmo assim, às vezes dá problema. Então imaginem, né? O quanto de trabalho não dá para se fazer uma aplicação dessa, tá? Professor, esse where aí tem uma opção que consiga pegar, por exemplo, o começo de alguma coisa? Um pedaço de alguma coisa? Sim, existe. A gente viu esse operador aqui, ó, e comentamos sobre ele. Que seria o like aqui, ó. Ah, o like. Esse like aqui, ele trata o quê? Strings. Ele pega pedaços, vamos dizer assim, aproximados de strings. E a gente vai ver agora como utiliza ele aí. O começo do número de telefone, pode. Sim, dá para fazer. O começo de uma data, um final de uma data, um começo de número de telefone, dá para fazer tudo com like. Tá? Ele não é um cara, vamos dizer assim, performático, mas é uma das ferramentas que a gente tem para utilizar. Pesa mais, tá? Olha aqui que interessante. Esse where aqui, ó, do hire date. O hire date é um tipo data lá dentro lá da nossa tabela. A gente consegue fazer o quê? Menor, maior, igual, menor, igual, correto? Com datas. No Oracle, lembrando, o padrão dele de data é dia, mês, desse formato aqui, ó, Jan, Feb, Mar, correto? Os 3 dígitos em inglês, traço o ano, com 2 dígitos. Tá? Isso é o padrão do Oracle, beleza? Vai funcionar em outros formatos? Vai, ele faz conversão. Mas esse é o padrão. Esse é o cara que você tem certeza que vai funcionar para qualquer instalação padrão Oracle. Tá? Legal. A gente tem uma comparação que se chama between. Ele serve para quê? Para retornar entre faixa de valores. A gente tem um início e o fim de uma faixa. Between justamente faz isso. Pega um intervalo entre um início e um fim. Tá? Ele faz a substituição do maior ou igual a em de menor ou igual a. Tá? Por exemplo, between employee, where employee between, end 200. Então, o que ele está fazendo? Ele está pegando o employee 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o 200. Então, ele pega uma faixa de valores. Seria a mesma coisa que a gente escrevesse esse comando aqui, ó, where employee id maior ou igual a 1, end employee menor ou igual, employee id, né? Menor ou igual a 200. Tá? O que é melhor? Os dois é a mesma coisa. Em performance não vai mudar nada, basicamente. Em escrita, em legibilidade, o between. Fica mais limpo esse código aqui do que esse. Correto? Tudo bem aí? Sim? Bom, exemplo. Também é possível pegar faixa de datas aqui, ó. Eu quero que o hire date esteja entre 15 de janeiro de 2003 e 30 de janeiro de 2003. Correto? Além de números, datas, ele pode trazer o que? Letras também. Entre. Eu quero que o last name, o sobrenome, esteja entre A e E. Então, ele vai pegar A, B, C, D, E. Correto? Por quê? Apesar de a gente enxergar o alfabeto
como letras mesmo, no fundo, o Oracle ele trata como código, o código ASCII2, vocês já devem ter ouvido falar. Então, o código ASCII2, no fundo, é código, então ele consegue trabalhar com faixa. Correto? Facilita bastante isso daí pra gente. Tá? Vamos fazer esses caras aqui, ó. Esse cara aqui vocês tentaram fazer? Não, Da data? Então vamos ver aqui, ó. Vamos ver se tem. Select asterisco employees. Select asterisco from employees. Where hire date between 15 de janeiro de 2003 e 30 de janeiro de 2003. Vou tentar ver aqui. Não trouxe. Por quê? Porque provavelmente não tem nenhuma data com essa. Então a gente vai pegar umas datas válidas aqui, ó. Ó, mês 6 eu tenho certeza que tem, né? Então, 15 de junho de 2003 e 30 de junho de 2003. Tá? Pelo menos um que eu tô vendo aqui vai vir, ó. Esse cara aqui tá entre essa faixa. Selecionando, ó. Beleza, trouxe só ele, mas tem valor em cima desse cara aí. Tudo bem? Se eu quisesse não utilizar o between, o que eu poderia estar colocando aqui mesmo? Para substituir esse comando? Maior. Isso, hire date maior ou igual a 15 de junho de 2003. End. O quê? Hire date menor ou igual a 30 de junho de 2003, né? Ó. Seria o mesmo comando, o mesmo resultado, tá? O que eu escrevo menos? Between. Logicamente, ó, código bem mais limpo do que esse daqui. Tudo bem aí, pessoal? O A e E, vamos ver aqui, ó. Ele não vai dar certo porque se a gente colocar, por exemplo, last name between A e E, porque eu tenho mais de um dígito. Select first name, vamos pegar aqui, ó. A gente vai ter que mexer com substring. First name from employees where first name between A and E. First name, o first name ele tem um total de bytes. Se ele tem um total de bytes, o A é um byte e o E outro byte. Ele vai dar a mais, eu acho que ele não vai fazer por causa disso. Não vai trazer resultado. Não, ele trouxe. Porque o A... tem que entender agora, pessoal, o que acontece aqui, ó. Então, ele não está fazendo isso. Ele não pode considerar somente esse cara aqui, ó. Ele está fazendo o quê? A soma disso daqui, ó, para me dar um total de bytes. Tá? O que acontece? Esse A e esse E, eles têm o código ASCII2 dele lá. Por exemplo, 100 e 150, vamos dizer assim. Tá? Agora, tem que ver se isso daqui está dentro entre 100 e 150. Tá? E aí ele vai lá e faz. Ele não pega o total. Pior que ele está respeitando bem esse cara aqui, ó. Eu vou dar uma olhada. Mas a gente não está mandando ele pegar somente o primeiro caractere. A gente está mandando ele pegar o first name. O first name é tudo. Tá? Mas eu vou dar uma olhada por dentro como ele está fazendo. Mas ele funciona bem, essa parte do A, B, C, D. De strings também, faixa de strings. Beleza aí?
Ele começa com E, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar aqui então para tirar uma dúvida. Vamos colocar aqui, ó, o first name between não, like e. Vamos ver se algum deles começam com e alguma coisa. Eu tenho, ó. Exatamente. Se fosse só pelo caractere, o primeiro caractere, esses caras aqui estariam dentro também. É muito provável, então, que a soma desses caras aí não dá entre os 100 e os 150 que seriam os caracteres deles. Tá? Então, funcionou mais ou menos. É mais para vocês verem que pega por faixa e como eles fazem. Mas tem que pegar certinho aqui, ó, o caractere inicial. Tem o sub-str, substring no Oracle ou sub-str de 1,1 between esse cara aqui. Então é sub-str. Agora ele pega o E, ó. Agora ele está comparando o primeiro caractere somente, ó. Eu estou pegando um pedaço do meu first name que comece na posição 1 e conte mais uma casa só. Então ele está pegando só a primeira posição do first name. E agora ele está fazendo um between do A a E. Correto? Agora sim ele está comparando somente o primeiro caractere. Tudo bem aí? Beleza? É desse jeito que a gente começa a brincar com as strings aí. Tem bastante coisa. Beleza? O que mais que nós temos aqui? O in, ele vai pegar o que, pessoal? Uma lista de valores. Enquanto o between a gente pega sempre uma faixa de 1 a 10, do dia 1 de janeiro a 31 de janeiro, de A a E, correto? O in, eu coloco realmente dentro agora dele o que eu quero. Eu quero agora os departamentos ID 40, 50 e 80. Tá? 200, 300 e 400. Eu determino isso daí, eu faço uma lista realmente. Tá? O in, ele funcionaria assim, por exemplo, ó. Where first name in Steve ou Nina. Tá? Esses daqui, ó, são o quê? São os valores que eu quero achar. Poderia ser outros valores. Poderia colocar mais valores com vírgula aqui, ó. Tá? Então não é mais por faixa, e sim os valores que eu quero. Tá? Rodando essa select aqui, ó. Select first name e last name. From employees. Né? Where first name in Steve e Nina. Lembrem-se do que, pessoal? Para dado, o Oracle ele é case sensitive, não é? Então é por isso que eu tenho que colocar maiúsculo e minúsculos aqui certinho. Tá? N maiúsculo, E-E-N-A minúsculo. Steven, S maiúsculo, P-E-V-E-N minúsculo. Podem colocar o quanto. Cara, se tem um limite, eu nunca atingi, para ser sincero. Tá? Na verdade, não tem. Por quê? Porque o retorno de uma select a gente vai poder colocar em sim também. A gente vai ver depois subselects que a gente vai utilizar. Não tem, não. Conseguiram aí executar? Sim, ó. Então, executando esse cara, ó. Quem eu tenho aqui de first name igual a Steven? Ó. Eu tenho o Stephen King, o Steven Mark e a Nina Kosher. Tá? Eu só quero Nina. Então aqui, ó. Eu quero John. Eu acho que eu não vou ter nenhum John aqui, ó. Não tem nenhum John, então ele nem mostra o resultado para mim do John. Oi? O John
Tem algum John lá? O HN. OHN? Se tiver, é assim que escreve. Tem, olha lá, ó, tem vários Johns. Tem vários Joãos lá dentro dos nossos funcionários da empresa da hora. Beleza? Então, é dessa forma aí que vai funcionar. Como eu poderia substituir esse comando aqui pelos tradicionais que a gente tem? Where first name igual a John or first name igual a Nina. Nina. Correto? Seria o mesmo resultado que nós teríamos aí com between. Ele é o resultado do quê? De or igual, ó. Igual. Quem é mais legível? Logicamente, o in aqui, ó. Na hora de ver no código, o in fica mais legível do que vários ors aqui que a gente tem. Beleza? Legal? Vamos lá, então, continuando. Opa. Voltamos primeiro. Bom, alguns exemplos aqui, ó, de números. Quando eu tenho números, eu não preciso fazer o quê? Colocar o aspas, né, ó. Não tenho aspas aqui entre os números, é direto. Só quando eu tenho data ou uma string que eu quero colocar aí, para fazer comparação. Existe uma tal de condição like que a gente tem. A condição like serve para quê? Para a gente trabalhar com string. A gente já viu ali um pouquinho, né? Geralmente, quando eu tenho, por exemplo, um nome de campo igual a nome de funcionário, nome de cliente, certo? Nome da rua, eu não vou colocar exatamente igual ao nome do cara. Eu vou pegar o quê? Uma procura aproximada. Tá? Justamente para quê? Para que o usuário faça a procura mais rápida nele. Quando a gente coloca lá no Google, por exemplo, vocês digitam inteiro o que vocês querem, você geralmente já coloca a metade e ele já começa a achar ali um monte de coisa, né? Essa busca não é exatamente, obviamente, igual ao Google, mas é uma procura aproximada da string que a gente quer. Para isso a gente utiliza o quê? O like. O like é como se fosse, tá, alguma coisa. Então a gente vai utilizar isso para string. Dentro do like, a gente tem dois caracteres, dois símbolos aqui, que são símbolos coringa. O que são símbolos coringa? São símbolos que representam qualquer outro tipo de caractere. O símbolo %, ele representa de 0 a mais caracteres. E o símbolo underline, ele representa um único caractere. Que caractere? Qualquer um. Então, com os símbolos coringas e mais o like, a gente consegue fazer o quê? As procuras aproximadas das nossas strings. Tá? Vamos lá. Ainda vamos esperar esse caractere de escape aqui. Supondo que eu queira achar o nome igual a John, mas eu não sei escrever o John, se é NH ou HN. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um select, first name, last name, from employees, where first name like John. Like John. Desse jeito aqui, ó. JO. Eu não sei se é NH ou HN. Legal? Mas pode colocar ele começa, né? Não entendi. Por cento, fazer que começa. Que comece com John, então ele começa com JO, né? Aí, o que ele vai terminar? Com alguma coisa. O alguma coisa, nesse caso, eu vou colocar o %. Exatamente. O que começar com JO, ele vai pegar e vai trazer para mim, do first name. Então, ó, Joshua, John, Jonathan, José Manuel, tá? Tem aqui um José Manuel. Ele tá o quê? Ele tá incluído nessa pesquisa aqui, ó, do meu first name like JO. Você coloca ele sem porcentagem. O % é o quê? É para ele pegar daquele caractere para frente qualquer um.
Se eu não colocar o porcento, o que acontece? Ó, ele não vai retornar nada. Por quê? Ele fala o quê? Olha, precisa começar com JO, mas e o resto? Ele não sabe. Então, o porcento, ele é o caractere justamente o quê? Para substituir de 0 a mais caracteres quaisquer para frente. Por isso que a gente precisa colocar ele. Tudo bem aí? Se você colocar um underline aqui, ó, underline. O underline ele representa o quê? Um único caractere, não é isso? Vamos tentar ver aqui, então, ó, executando essa consulta. Ele não retornou nada. Por quê? Porque não tem nada que só tenha mais um caractere. Mas eu tenho com 2 caracteres, né? O John, por exemplo, tem o JO, NH, não é isso? NH são 2 caracteres. Eu vou colocar um underline e underline. Agora sim, ó. Não é mais fácil colocar o porcento? É. Agora, o que é mais performático? Você colocar o underline. Porque ele sabe exatamente quantos caracteres ele tem que achar. O porcento ele tem que ficar procurando, ele tem que ficar varrendo toda hora, até o final da sua string, para ele achar o que você quer. Tá? Agora, quando você vai utilizar o underline? Quase nunca. Porque você tem que saber exatamente qual é a quantidade de caracteres. Ó que desgraça que é o negócio, né? Você tem um recurso bom, só que você nunca sabe quando você vai usar. Geralmente vocês vão utilizar o quê? Para placa de carro, que tem uma quantidade fixa de caractere, para número de CPF, correto? Então tem alguns recursos que você consegue utilizar, mas é difícil, sinceramente é difícil achar. Entendidos aí, pessoal? Os caracteres coringas podem ser colocados depois, como a gente fez aqui, ó. Podemos colocar ele também antes, ó. JO alguma coisa. Alguma coisa JO no caso aqui, né, ó. Ele tem que começar com alguma coisa, com qualquer coisa, mas tem que terminar com JO. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui, ó. Não tem. Eu vou querer que termine com O, então, ó. Alguma coisa no início e que termine com O. Opa, já tem o Alberto aqui, ó. Alguma coisa no início e termine com O. Tá aqui, ó. E a gente pode ter o quê? O caractere porcento, alguma coisa porcento. O que vai acontecer com isso daqui? Aonde tiver o O, em qualquer lugar da minha string, ele vai achar. Ó, Muse, Harrison, Anthony, ó. Em qualquer posição que o O tiver, ele vai lá e acha para mim, ó. Beleza? Esses são os caracteres coringa. Então é com isso que a gente consegue pegar ou início, ou fim, ou meio de alguma informação. Tá? Eles não servem só para o quê? Para string, servem para data também. Tá? Dá para usar para data, dá para usar para número. Só que quanto mais like você usa, pior é a performance da sua consulta. Beleza, pessoal? Vamos fazer um intervalo? Depois a gente continua?